dia de reconciliação. Hoje é dia de batismo, dia de arrependimento. É dia da gente se consertar. Aliás, todo dia é dia da gente se consertar, né? É só reconhecer que errou. E a gente pode voltar atrás e pedir perdão. Você pode se assentar, pode se acomodar. E a gente está falando sobre perdão. Quando a gente ouve essa palavra, perdão, é porque alguém pecou. E pecou por quê? Por que essa pessoa pecou? Eu estava lendo um artigo de um rabino. E aí eu achei muito interessante. E antes de começar a ministrar a palavra, eu vou ler esse artigo. Isso é para você. Só você que está ouvindo. Amém? Amém. Eu também estou ouvindo. E falou muito comigo essa mensagem. O seu nascimento é Deus dizendo que você é importante, que você tem uma contribuição indispensável a dar ao mundo, visto que sua essencial é essencial e nenhum problema pode impedi-lo de alcançar o propósito para o qual você foi criado. Pois Deus lhe dá recursos para superar toda dor e obstáculo, para se curar de toda dor ou abuso. A capacidade de perdoar é um recurso que Deus lhe deu, mas cabe a você usá-lo. O perdão, em hebraico, é meshila, que se conecta com a raiz da palavra moshil, que significa círculo. A vida foi feita para ser um círculo em que engloba todas as nossas experiências e relacionamentos em um todo harmonioso e contínuo. Quando alguém nos machuca, o círculo é quebrado. O perdão é a maneira como consertamos a fratura. Perdão não significa perdoar apenas a pessoa que nos feriu, mas perdoar a nós mesmos, perdoar a Deus, perdoar até a própria vida, com todas as suas reviravoltas bizarras e frequentemente cruéis. Porque às vezes a gente passa por situações que a gente fica questionando Deus. Por que Deus está deixando eu passar por isso? E muitas das vezes a gente culpa Deus, porque a gente acha que não merece, não deveria. Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele tem propósito em todas as coisas. O perdão é deixar ir e construir a confiança necessária para experimentar o crescimento saudável e positivo. É uma declaração de que você não permanecerá mais preso no passado como vítima das circunstâncias, e que você não vai mais perpetuar padrões de vida negativos por meio de culpa e de raiva. Em vez disso, você terá acesso à força e ao amor de Deus que Ele dá dia a dia, de momento a momento, a fim de cumprir o propósito único e singular para o qual você e somente você foi criado. O perdão requer trabalho, mas o mais importante, requer uma conexão com Deus. Porque se a gente não tiver essa conexão com Deus, não tem como o amor dele
né, que Ele dá livre acesso a todos nós, se conectar com você e você conseguir perdoar a pessoa que te machucou, que te feriu, que te magoou de algum jeito. Dizer que você é vital e importante, insubstituível e essencial para o aperfeiçoamento do mundo de Deus. Então, você pode superar a dor que outros lhe causaram, encontrar o amor e a força para perdoar a eles e a você mesmo. Quando você perdoar, o círculo estará completo novamente e você se encontra envolvido por toda a criação de Deus e se sente parte integrante dela. E isso é muito importante para a gente. E às vezes a gente não tem noção do quanto a gente é importante no propósito para o qual Deus nos predestinou. Imagina, quem iria cumprir o propósito para o qual Deus criou você? Ninguém. Ninguém. Não tem como outra pessoa, né? Você é insubstituível para fazer o que você tem que fazer. Né? O que outra pessoa tem que fazer, é a outra pessoa que tem que fazer. Então a questão aqui é, a palavra ela fala comigo. Então tem que puxar a brasa para mim, sardinha. Aleluia! E aí quando eu acabei de ler e escrever isso, aí Deus me levou lá na passagem da mulher que foi pegando o pé, né? Como é o nome dela? Na verdade nem fala o nome dela, né? Está lá em João 8, fala aí sua Bíblia aí. João 8. Dá uma segurada aí. O perdão também fala sobre libertação. Pois todo aquele que peca se torna escravo do pecado. E você não está mais preso na mentira do inimigo. O perdão também fala sobre cura, sobre sarar a terra. Significa que você vai voltar a produzir. Ou seja, você vai ser restituído ao propósito para o qual você foi criado. Então a raiva, a mágoa, a falta de perdão também tira você, do propósito. Porque você está com o coração amargurado, está ressentido, amagoado, e aí fica difícil a gente se conectar com Deus. Sem dizer que quando a gente não perdoa, a gente que está em pecado, porque a gente precisa perdoar para alcançar o perdão de Deus. E a oração do Pai Nosso fala isso, e fica bem claro. Para que a gente seja perdoado, a gente também tem que perdoar, porque Ele nos perdoou primeiro. Então, para a gente alcançar o perdão, você tem que perdoar. Isso é consequência. E não tem maior prazer do que você ser livre para fazer o que você foi criado para fazer. Seja livre, seja perdoado, perdoe, produza resultados para o qual você foi enviado à terra. Glória a Deus. A gente vai ler aqui a partir do primeiro versículo. Jesus, porém, voltou para o Monte das Oliveiras. Mas no outro dia, de manhã, bem cedo, estava de volta ao templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se assentou para falar a eles. Quando estava falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, disseram a Jesus, essa mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério.
adultério. João 8, comecei a ler a partir do versículo 1, terminei de ler o versículo 4, que termina com o adultério. Não, vou ler de novo o versículo 4. A minha versão é um pouco diferente, que é da palavra viva. Mestre, disseram a Jesus, esse é o versículo 4. Esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. O que caracteriza o adultério? É uma pessoa solteira que se relaciona com outra casada, ou uma casada que se relaciona com qualquer um. A verdade é os dois, né? Tanto faz. Adultério é você ter um compromisso, né? A outra pessoa ter um compromisso, uma aliança com alguém e se relacionar com outra. Então aqui não especifica se essa mulher era casada e estava se relacionando com outra pessoa, ou se ela estava se relacionando com o marido de outra pessoa, de outra mulher. E isso não é importante. O importante é que ela estava cometendo um pecado de adultério. Né? E o adultério, ele, como um pecado, ele tem a função de te matar, né? de destruir a tua relação com Deus e te escravizar. Né? Todo aquele que peca se torna escravo do pecado. Todo aquele que peca se torna escravo do pecado. Né? E o perdão, ele está ligado à libertação. Né? Quando Deus fala lá em 2 Crônicas 7:14, então ouvirei as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? O perdão, ele é acompanhado de libertação. Né? O perdão, ele te liberta daquele padrão de comportamento, o qual que você às vezes nem quer mais praticar, mas pelo ato e o fato de você estar escravizado, você não tem escolha, você vai servir ao seu Senhor. Né? E quem comete pecado serve, sabe a quem? Amém? E aí no versículo 5 continua: a lei de Moisés manda que seja apedrejada. E o Senhor lhe diz: eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudesse usar contra ele. Mas Jesus se inclinou e escrevia na terra com o dedo. Como eles continuavam a fazer a mesma pergunta, ele se levantou e disse: quem de vocês que tiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E depois abaixou-se de novo e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, começando pelo mais idoso, até que deixaram sozinhos Jesus com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se ergueu novamente e perguntou à mulher: mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Para ninguém, Senhor, ela disse. E Jesus disse: eu também não condeno. Vai embora e não peques mais. Né? E aqui, né, a nossa pastora Márcia trouxe, né, uma visão que eu também não tinha percebido. A mulher aceitou, né, aquela situação, assumindo, né, a posição de adúltera, de pecadora. Ela não reclamou, ela não justificou, ela não racionalizou, porque muitas das vezes a gente costuma fazer isso. Quando a gente é confrontado, quando a gente é exposto, a gente tem a chance de se consertar ou de dar desculpa, como diz o profeta. Quem é bom de desculpa, quem é bom de argumento, é ruim de arrependimento. Né? E a condição que Deus impõe para a gente
condição. Né? Mas ele fala que para ela se arrepender. Jesus manda ela se arrepender? Manda. Ele dá uma ordem direta para ela: vai embora e não peques mais. Ou seja, não fique fazendo o que você fazia antes. Então, para a gente alcançar o perdão de Deus, é imprescindível que a gente se arrependa. E arrependimento não é dor, não é mágoa, não é um remorso, não é um sentimento de culpa. Arrependimento é simplesmente você parar de pecar, parar de fazer aquilo que você sabe que não agrada a Deus. Então a condição é essa, né? Se arrepende dos teus pecados, não torne mais a pecar, né? E às vezes a gente peca por negligência, né? O pastor Bruno outro dia falou disso, mas com outras palavras, né? Às vezes a gente tenta ajudar a pessoa e a pessoa nunca responde. Às vezes a gente tem que deixar a pessoa sofrer mais, porque o sofrimento às vezes vai ajudar a pessoa a ter um despertar espiritual e trazer ela para perto de Deus, né? Assim como foi com o filho pródigo, né? O filho pródigo precisou passar necessidade para ele ter um despertar espiritual, né? E o despertar espiritual dele qual foi? A identidade dele que ele largou na casa do pai, né? E a paternidade dele, quem ele era e quem era o pai dele. Isso fez com que ele voltasse para a casa do pai. Quando na casa do meu pai, os empregados têm fartura de alimento. E eu aqui passando necessidade, né? E ele entende que ele pecou. Ele se posiciona. A palavra de Deus diz que ele se levanta, né? Quando a palavra de Deus fala da gente se levantar, é tomar uma posição. E em seguida a palavra de Deus diz que ele volta para a casa do pai. Isso significa que voltar para a casa do pai é justamente abandonar aquela velha maneira de viver, é pensar como ele pensava antes, é sentir como ele sentia antes. Então quando a gente volta, a gente está fazendo um percurso do arrependimento. A gente está tornando para a casa do pai. Porque na casa do pai tem regra, tem regulamento, tem ceia. Na casa do pai tem comunhão. Na casa do pai tem perdão. Na casa do pai a gente senta, conversa, expõe os nossos sentimentos. E às vezes a gente está sentindo errado, sabe por quê? Porque a gente está pensando errado. E aí o pai esclarece: não, filho, é isso aqui. Ah, pai, perdão, eu entendi errado. E a coisa se conserta, a coisa entra em harmonia de novo. E é seu irmão ofende outro irmão. É na mesa que vai ser a reconciliação. Que vai haver o reconhecimento: pô, meu irmão, eu estava com a cabeça quente, me perdoa, eu não fiz por mal, não queria te ofender, eu não estava bem. Isso só acontece na casa do pai. No mundo não acontece. No mundo não tem isso. No mundo é farinha pouca. É você tem que ser egoísta. O mundo ele te ensina e te instrui a ser egoísta. No reino de Deus não. No reino de Deus é o contrário. E a palavra de Deus, quando fala sobre o mundo, fala sobre um sistema de governo demoníaco, onde você tem que ser o melhor, onde você tem que ser bem, né, bem sucedido, você tem que estar em cima dos em cima.
Mas no reino de Deus não, é o contrário. E a Jesus, ele fala que aquele que quer ser grande, que vai ser servo. E aquele que quer ser importante, que vai ser escravo. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Acha que é o mesmo modelo que Deus usa aqui dentro, não usa lá fora. Não, lá fora é governado pelo sistema demoníaco. Satanás e seu sistema de governo, ele não quer saber de que você entenda o que Deus quer para a sua vida. O inimigo não quer que você saiba qual o propósito para o qual você nasceu e foi alcançado. O inimigo vai deixar você cego, porque se você não descobrir o propósito para o qual você nasceu e foi alcançado, você vai viver dando volta atrás do lado, magoado, ressentido, infeliz, insatisfeito. Por mais bem sucedido que você seja, está sempre faltando alguma coisa. Você sempre quer comprar algo mais ou melhor. Aquela roupa que saiu, aquele telefone novo, aquela marca de carro top da galáxia. E aí você vai com o seu dinheiro e compra. Daqui a pouco seu modelo novo e aquele modelo que você comprou hoje não faz mais sentido. E a tua vida não faz mais sentido, porque você está sempre correndo atrás de alguma coisa que não é aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas aí o que acontece quando você descobre o que Deus quer que você faça? O que acontece quando você descobre e faz aquilo que Deus quer que você faça? Ainda que não haja fruto para viver, ainda que não haja nada no caixa, ainda que não haja nada para se comer, ainda assim eu louvarei. Está dizendo que não importa as circunstâncias, não interessa o que aconteça. E Paulo, ele experimentou isso e falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso sofrer privação, eu posso ser preso, eu posso ser espancado, eu posso fazer qualquer coisa. Ele não me mandar, se ele me mandar. E ainda assim, ficarei feliz. Tu imagina, entra a polícia aqui, aí leva aquele menino ali, né? A segurança, e leva o menor da casa, é o pastor Manuel. Arrebenta os dois do cacete, bate, prende ele, aí chega na cadeia e diz: olha, te damos Deus, porque fomos dignos de apoiar pelo teu nome. E aí começa a adorar, começa a louvar, começa a agradecer, engrandecer, e aí o terremoto vem na testa dele. Todo mundo que está na cadeia é liberto. Aleluia. E aí aquele menino fala: não sai ninguém não, vamos ficar aqui, vamos continuar adorando. Porque se a gente fugir do carcereiro vai ser burro. O carcereiro vai morrer. Imagina isso. Isso para mim foi um fato real. Isso para mim aconteceu. Eu acredito que isso aconteceu. Não sei se foi a primeira vez que Pedro, não sei se foi Pedro e João, se não me engano, que tomou uma surra, mandaram ele escalar a boca, não fala mais nada. Se tu falar de Jesus, a gente vai te arrebentar de novo. Ele pode arrebentar o que tu quiser, porque eu não posso parar de falar dele. Eu não posso parar de falar dele. E os caras vão embora todo arrebentado, cheio de hematoma, feliz da vida, contente. Agora não bateu na vida. Fomos dignos de apanhar por ele. Fomos dignos de sofrer por ele. Porque a gente não é digno, ele sofreu isso por nós. Muito mais do que a gente pode pensar, imaginar. E ele fez isso por nós.
você foi abusada. Não interessa. Deus capacita você. Deus capacita você para perdoar. Para que você seja reconectado ao elo de ligação com o propósito para o qual Deus é. E você pode perdoar. Você pode perdoar. É uma decisão sua. É uma decisão sua. Ninguém pode tomar essa decisão. Você precisa tomar essa decisão, se você quiser. Se você quiser ser ligado ao elo de ligação com o propósito, só depende de você. Aleluia. Ninguém mais vai poder tomar essa decisão para você. Só você. E Deus fala assim, ó, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu posso te ajudar. Imagina. Imaginar que desse para mensurar o tamanho do amor que Jesus teve acesso. Depois de ter sido surrado, espancado, amarrado, pregado, crucificado, para ele poder falar, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Aleluia. Tem noção? Aleluia! Quando eu puder folgar. É o dia de batismo mesmo? Obrigado, obrigado. Aleluia! Esse é um assunto que não dá para esgotar. Porque cada um de nós temos inúmeras razões, inúmeras justificativas, racionalização para não perdoar. É um pai que não é pai, é uma mãe que não é mãe, é uma família que não é uma família. Eu acho que a maioria de nós, não posso dizer todos, mas a maioria de nós vieram de uma família desestruturada, onde a gente tinha um monte de razão para não buscar seguir a vontade de Deus. Pô, minha mãe me abandonou, que mãe é essa? Pô, meu pai nunca foi meu pai, que pai é esse? E aí, qual é a tendência da gente? Naturalmente, humanamente falando, é a gente replicar isso. Como eu acabei de ler aqui, a gente se posiciona como vítima das circunstâncias, vítima dos fatos, dos acontecimentos. E Deus não é vítima, mas tem condição de perdoar. Porque às vezes a gente acha até que a gente se colocou na posição para ser ferido. E a gente se sente culpado por ter sido ferido. Pô, eu que não tinha que botar o meu pé embaixo do teu. Eu estava com o meu pé no lugar errado. Eu nasci na hora errada, eu nasci na família errada. E aí, a gente se sente culpado. E aí você também precisa se perdoar. Você também precisa se perdoar. Porque quando você recebe o perdão de Deus, você compreende que tu não é culpado. E a pessoa também não tem culpa. Ela também é vítima de alguma coisa que aconteceu com ela, não é importante. Eu já comentei aqui, quando eu me machucava, quando eu era pequeno, eu chegava em casa machucado, eu sempre machucava direitinho, era osso quebrado, era ponto que tinha que dar, não era um roxinho, nem um arranhão. Uma vez eu fui pegar carona no caminhão, que estava descarregando o refrigerante, com todo moleque, para subir o caminhão, e eu fui, pá, e aí daqui a pouco o caminhão começou a pegar embalo,
todo mundo pulando no caminhão. E só sobrou eu, caralho, com medo de soltar. Aí perguntou, solta! Desce, pula! Larguei. Eu acordei com meu pai e descobrindo. O Lídia matou. Eu desmaiei. E não me acordaram. Meu irmão me levou para casa. Eu estava tudo arrebentado. O que foi, filho? Não sei. Eu era pequeno, com medo de crescer do tamanho desse menino aí da Marcela. Dessa vez, se eu apanhei, eu não sei. Mas toda vez que eu chegava em casa machucado, minha mãe arrebentava, acabava de arrebentar. Depois ela me levava para o médico, para costurar, dar ponto, engessar, botar o osso no lugar. Eu lembro que uma vez eu desmaiei para botar esses ossos do joelho no lugar. E puxaram, um puxava para um lado, outro puxava do outro, outro me segurava. Menino, pensa numa dor. E era só assim que eu me machucava. E por isso eu tinha um ódio da minha mãe tremendo. Eu tinha um ódio da minha mãe terrível. E aí minha mãe morreu. Eu tinha 11 anos quando a minha mãe morreu. Agora tu imagina, quanta coisa eu aprontei antes da minha mãe morrer. Só que quando ela morreu, o que eu senti, sabe o que foi? Alívio. Como é que pode um filho sentir alívio quando a mãe morre? Mas foi o que eu senti. Mas isso sem falar que era porque eu estava roubando o dinheiro dela. Ela lavava a roupa para fora, aí guardava o dinheirinho dela, descobria onde ela guardava. Aí quando ela internou, eu ia lá pegar uma coisinha, ia comprar chiclete, bala pelo rio. Uma vez eu cheguei com uma nota do coisadinho lá que o cara falou, vai guardar esse dinheiro, rapaz, tu nem sabe quanto tem aí. Ele não me vendeu. Aí eu fui em outro. E aí, quando veio a notícia, ó, tua mãe morreu. Aí eu fui, peguei o resto do dinheiro, enfiei no bolso. E agora ninguém vai saber. Mas eu me tornei um ladrão. Isso, eu não tinha 11 anos quando a minha mãe morreu. Mas quando eu me tornei um ladrão, foi antes. Bem antes da minha mãe morrer. Roubar é pecado? Mas por que eu me tornei um ladrão? Eu era criança. Eu não lembro, mas eu devia ter entre 5 e 7 anos de idade. E eu tinha inveja dos garotos que iam para a escola e comprava merenda, comprava doce, pirulito, bala. Naquela época tinha cantina na escola. E eu ficava com uma inveja deles. E eu catava ferro velho na rua, garrafa, metal, o que achasse na rua, a gente pegava para vender e comprava pirulito, bala, chiclete, sorvete. Só que aí, né, a gente, moleque, soltando pipa, pulando casa dos outros para pegar pipa e tal. Aí eu descobri que tinha coisa nos fundos das casas das pessoas que podia vender. Mas para isso tinha que roubar. E aí, uma vez eu estava pensando em fazer isso. Já tinha um desejo no coração, presta atenção. Eu já tinha esses pensamentos, não sei se era ideia do inimigo, era minha, mas eu lembro que eu tinha inveja dos coleguinhas que tinham dinheiro para comprar as coisas. Aí um belo dia eu escutei assim, ó, e foi a primeira vez que eu ouvi falar de Deus. E eu acreditei. Pode roubar, não tem problema não. Depois você se arrepende e Deus te perdoa. Eu falei, opa, então tem jeito. É só me arrepender depois que Deus me perdoa? E
foi que falou isso para mim? Foi um demônio. Foi um demônio que falou isso para mim. Não foi incorporado em ninguém, não. Ele falou direto comigo. Eu era muito perturbado quando eu era pequeno. Eu tinha pesadelo, tinha sonambulismo. Eu agia conforme estava sonhando. Saía com a rua se deixasse. Gritava, andava pela casa, batia as coisas. Terror, era um terror. Então, assim, eu me tornei ladrão porque eu fui induzido a acreditar que não tinha consequência. Eu fui induzido a acreditar que era só me arrepender. Depois que se arrepende, Deus te perdoa. Às vezes a gente acha que é tranquilo, não vai ter consequência. É a maior mentira que o inimigo fala para nós. Verdade. Nem aquela mulher lá no Éden lá, ela acreditou que era um bom negócio comer daquela fruta, daquela árvore. Ela não achou que ia ter consequência, ela não pensou que ia ter consequência. O diabo não falou que ia ter consequência. Você lembra do que a gente estava falando? Sobre o perdão. E qual é a consequência de você não perdoar? Porque o pecado, ele é bem atrativo, ele é bem sedutor. Ele não aparece da forma como ele é realmente. Então, quando a gente não perdoa, qual é a consequência? O elo que te liga ao propósito para o qual Deus te alcançou. Ele não emenda enquanto você não perdoar. Aí você fica afastado, rancoroso, ressentido. Você pode até continuar vindo para a igreja, mas você não consegue sentir a presença, você não consegue se conectar com Ele, você não consegue se alegrar com Ele. É só faltar alguma coisa que você começa a chorar. Ou se tu ganhar alguma coisa, você vai desperdiçar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de conciliação. Hoje é dia de perdoar e ser perdoado. Hoje é dia de batismo. É Raviane, a Raviane está ali com a família dela. Sejam bem-vindos. Vai descer as águas. É o primeiro batismo que a gente vai fazer nesse novo local de reunião. E por mim, nós faríamos na festa de inauguração, mas tinha muita coisa para acontecer. Que aí já tinha muita gente reclamando que, muita oportunidade. À tarde, rapaz, sabe o que eu gostei? Eu gostei, eu não queria que acabasse, meu irmão. Foi tão bom, mas foi tão bom. Né? Deu para perceber assim o quanto a gente está distante. Sabe? Porque a gente parece que entrou numa zona de conforto e ficou. Esse negócio de visitar outras igrejas visitar a gente, isso é muito bom, essa interação. A gente serve ao mesmo Deus, né? Uma compreensão diferente, beleza, talvez, mas o importante é a gente entender que nós somos parte do mesmo corpo. Nós somos membros uns dos outros. E se você não estiver conectado nesse elo de ligação, você não vai conseguir fazer a ligação com outra pessoa que não tem o entendimento que você alcançou. E para essa pessoa alcançar o entendimento que você alcançou, você tem que estar junto com ela.
ser honesto e simplesmente ter boa vontade. É simples assim. Força a gente não tem, Antônio. Força a gente está fraquinho, né? E a gente precisa simplesmente tentar. Dizer que vai conseguir é outra coisa, mas a gente tem que tentar. Amém? Deus chamar para o nosso pastor Manuel, que vai estar ministrando